Muito bem, nós já estamos de volta agora com o segundo bloco do TVBA Entrevista de hoje. Nosso bate-papo de hoje é com ela, a Letícia Giovanella, que está aqui nos abrilhantando com a sua presença, Letícia. E nesse segundo bloco, a gente vai também conversar um pouquinho. No primeiro bloco, nós conversamos sobre um pouquinho da tua trajetória, né? Etc., família. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa área de formação da Letícia, que fonoaudióloga, Isso, essa quase um é trava-língua a aí, ó. formação da Letícia Giovanella, que é a ciência que estuda aí a comunicação humana em em todos os seus aspectos, né? E é muito profundo isso, né, Letícia? A minha pergunta é o que te levou a escolher fono? Ah, podia fazer direito, podia fazer não sei o quê, mas a fono, já tinha isso na tua cabeça desde antes da TV ou não? Como é que estava Sim, isso? Aguinaldo, eu sempre tive um contato com a fonoaudiologia, desde pequena, na verdade, começando lá com a minha mãe, que trabalhava no Centrinho. O Centrinho, ele é um centro de pessoas que têm deficiência auditiva, Entendi. né? E lá, quando eu era pequenininha, eu já frequentava lá, mas para brincar. Então, minha mãe ficava na área mais administrativa e eu ia lá, ficava brincando, ficava indo nos consultórios das fonos e tal, porque ela trabalha muito a fono. Então, já comecei num contato ali, né? Não direto, mas brincando, se divertindo ali. E assim foi crescendo e com 12 anos eu comecei na aula de técnica vocal. Então eu comecei com um professor de técnica e depois de uns 2 anos, ali mais ou menos com uns 14 anos, 14, 15 anos, eu comecei a fazer aula com a Dani Rios, que é professora de técnica vocal, Sim. mas também ela é fonoaudióloga. Então ali que eu comecei a ter mais ainda o contato na área. Porém, eu não queria fazer fono. A galera até perguntava assim: ah, vai pra fono também? O que que vai fazer depois do terceirão? E eu ficava: não, fono não, não. E assim foi indo, até que chegou o bendito vestibular, né? E aí, vai prestar para qual curso e tal? E eu já sempre gostei muito da música, então eu já vinha com esse sonho da música bem presente. E isso fui analisando nesse aspecto, mas também eu sempre quis fazer uma faculdade na área da saúde, justamente para eu poder colocar o meu serviço à disposição, Sim. né, dos outros. Aí eu falei, ah, mas qual área que eu vou fazer? Aí daí eu fiquei entre fisioterapia, enfermagem e fono. Fono entrou ali também, não sabendo muito das áreas da fono, mas a parte da voz, que era que eu também já frequentava, já fazia. Aí foi indo, descartei a questão da físio e eu lembro como se fosse ontem. Eu cheguei na instituição, tava o curso de enfermagem aqui e da fono de um outro lado. Qual você vai prestar o vestibular? Aí eu, senhor, os dois são na área da saúde, posso ajudar, né? Das duas formas. Mas já que eu tenho o meu lado musical, gosto de cantar, da voz, vamos então para fono. Aí foi na hora ali, junto, claro, né? Conversei com a minha família também, tudo, e decidi fazer fono. E não me arrependo, não me arrependo porque realmente depois que eu conheci mais a fundo da profissão, que é linda demais, todas as áreas de conhecimento que a gente pode estar auxiliando e ajudando, e sim, a parte da voz, que é a área que hoje eu atuo, eu entrei na fono pela voz e fiz os 4 anos aí sempre pensando na voz, sempre pensando na voz. E ainda saí, fui praticamente a única da minha turma que atuo mesmo na área da voz profissional. A gente tem dois vídeos, na verdade, né? Tem um primeiro vídeo aí, João, que é acho que do aquecimento da voz. Se estiver no ponto, pode colocar lá para a gente dar uma acompanhada aí com o pessoal em casa também. Conhecer E um pouquinho esse meu lado. legal, né? E, e valeu a pena, Letícia, valeu. Valeu a Está pena, valendo. com Tá no ponto, certeza. João? Então pode colocar lá, vamos. Aquecimento vocal é igual receita de bolo? Não! Exatamente! Não existe uma receita pronta. Cada um tem um tipo de aquecimento vocal para a sua demanda.
O aquecimento irá aumentar a circulação sanguínea, aumentando a temperatura da musculatura, assim preparando sua voz para uma boa performance vocal e evitando lesões nas pregas vocais. E aí, profissional da voz, você aquece o seu principal instrumento de trabalho? É, tá aí. Eu vou pedir para o João colocar só o vídeo sem o áudio. A gente vai conversar um pouquinho, Letícia, sobre esse primeiro vídeo aí, sobre aquecimento de voz, como isso é importante, né? A gente não pode pegar e soltar já a voz, porque pode dar problema. Exatamente. Então, uma das áreas de atuação, a área da voz, dentro da fonoaudiologia, e o nosso aparelho fonador, da onde sai a nossa voz, principalmente a das pregas vocais, que são músculos que ficam aqui na nossa laringe. Então, através dela, que sai o sonzinho dali, vai reverberando por todas as cavidades, os órgãos fonoarticulatórios, até chegar à nossa fala, que hoje, né, nós estamos aqui falando. E principalmente para profissionais da voz, tanto comunicadores quanto profissionais do canto, também cantores, é o principal instrumento de comunicação, né, Aguinaldo? Sem a nossa voz, a gente não consegue trabalhar, a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, a gente precisa cuidar, é um músculo que ele precisa ser cuidado, como um jogador de futebol. Ele precisa todo de um corpo atleta, de treinar essa musculatura, para que no final de semana, quando ele vá jogar a partida mesmo, ele esteja em condição, ele esteja com condicionamento para aquele momento. Um profissional da voz é exatamente isso, ele é um atleta da voz, portanto, ele precisa cuidar da sua voz. Então, ali, como a gente viu no vídeo, mostra um pouquinho sobre o aquecimento vocal, que não é uma fórmula, não é uma receita de bolo pronta, ó, Aguinaldo. Esse é o teu aquecimento vocal, que é o mesmo que eu faço, que é o mesmo que o outro profissional faz. Não, porque cada um tem uma voz diferente, cada um tem um timbre diferente, uma estrutura diferenciada. Então, passa por uma avaliação fonoaudiológica, tudo, para a gente conhecer e traçar um melhor aquecimento para você. O aquecimento através da parte respiratória, porque a voz não é só uma voz, é todo um corpo que fala junto. Então, é desde a postura, base respiratória, ressonância, articulação do som. Então, tudo isso para a gente ter uma boa saúde vocal. Isso é qualidade vocal. Então, a gente precisa de tudo isso em harmonia. E daí a gente tem o aquecimento vocal, que são exercícios específicos antes do profissional entrar realmente no jogo, entrar para a demanda e estar aquecido, ativar a musculatura para aquilo. Porém, a gente também tem o condicionamento vocal, que daí são exercícios mais pesados para fortalecimento da musculatura, que ele vai fazer diariamente. E o aquecimento é só no momento antes de usar mesmo a voz profissionalmente, né? Então tem uma diferença aí também. E a base de tudo é a saúde vocal, principalmente nós, fonoaudiólogos, trabalhamos com essa saúde vocal. Muitas vezes a gente se depara com profissionais que estão com a saúde vocal já desgastada. Então tem aquela voz rouca, mais soprosa, sabe? E quando vai ver, tem uma patologia em prega vocal, uma lesão, como a mais comum, os nódulos vocais. Por quê? Por conta do mau uso da voz. Então usou um monte essa estrutura, muita carga horária, falando demais e não preparou, não aqueceu, não fortaleceu e infelizmente teve algum problema na voz, vai ter, né? Algum problema. E uma coisa bem interessante, Aguinaldo, que infelizmente a gente só vai dar valor à nossa voz quando a gente perde ela, quando a gente tem alguma disfonia. Então, isso é muito triste. Trabalhar com a prevenção é sempre o primeiro passo. Então, tá tudo bem. Então, vem para aperfeiçoar, vai para o condicionamento, né? Isso a gente fala para profissionais que trabalham com a voz, né? Porém, todo mundo se comunica, né? Graças a Deus, a maioria das pessoas consegue se comunicar através da fala. Então, é um meio de comunicação muito especial para cada um de nós. A nossa voz é a nossa identidade. Ela é puramente emoção, né? Então, a gente precisa cuidar. Eu queria te perguntar, aquela
eu não sei se é um mito ou não, aquele negócio, eu não posso tomar coisa muito gelada, eu não posso tomar um negócio muito quente, isso aí influencia? Como é que tu vê isso como profissional dessa área? Então, vai muito se você tem choque térmico, se o teu organismo, ele já é propício para ter alguma desvantagem. Eu sou muito sensível a essas mudanças de temperatura, sabe? Então, a gente sempre indica, principalmente água. Então, né, estou bebendo água aqui, muito importante, né? Beber água, temperatura ambiente, justamente para não causar E no verãozão, Letícia, nenhuma irritação, nenhum que você está problema. com Joinville, deu, acho que ano passado, 38, quase 40 graus, ou 40, alguma coisa assim, com uma sensação térmica aí de quase 50. Daí como é que faz? Aí, Água trincando com gelo nunca é recomendado, porque Pois o teu é. corpo tá quente. É. Então você aqueceu, tá quente, tá usando a musculatura, aí você vai lá e joga um balde de água fria, né? Como diz assim, vai que vai. Arrebenta Então tudo. pode já dar esse choque térmico, né, gente? Então tá no quente, pega o frio, pode dar algum probleminha ali. Então a gente sempre orienta temperatura ambiente, principalmente quando você não conhece a pessoa. Eu vou oferecer uma água para ela. Temperatura ambiente, principalmente se ela tá usando a voz, né? Porque aí não vai dar problema nenhum. Já aconteceu muito comigo, eu dou muita palestra e ministro muito também, no meio da ministração, alguém vem e me traz um copo com água gelada, mas que você olha assim e vê que... Tá até suando. Meu Deus, assim, eu olho assim, mas eu evito o máximo. Por quê? Porque acontece isso aí, Sim, eu já estou falando há 15 minutos ou 20 minutos e Para ele tá quente, a já está musculatura tá quente. quente, Pois né? como é que eu vou colocar ali um copo de água gelada? Fica Sim. difícil, né? Exato. Mas também tem o outro lado, Agnaldo, que tem pessoas que falam que tomam água gelada, não assim, trincando, né? Mas geladinha. Sim. Uma água geladinha e não acontece nada, tá tudo bem. Já acostumou o organismo, não tem choque, não dá aquele choque térmico, não é sensível, e tá tudo bem. Então, realmente, essa pessoa não traz nenhum risco para a voz dela ou para a mais ou menos saúde dela. uma questão de organismo, então, também, né? Exato, também. Sim, sim. Exatamente. Mas a gente sempre orienta a temperatura ambiente para você, principalmente você que não conhece a pessoa que quer oferecer, ela tá usando a voz, temperatura ambiente que não vai ter erro, não. Eu tenho uma voz que eu preciso cuidar dela direto. Então, se eu tomar principalmente gelado, vou ficar afetado. Sim, Isso sem sim. sombra de dúvidas. Eu me também. conheço, então Eu também. eu tomo gelado, mas eu tenho uma medida, né? Senão, É se eu bem ficar isso. nessa frequência assim, não vai dar certo. Eu acostumei, Aguinaldo. E assim, eu digo até no verão. No verão eu não tô, não tô em curso ou usando a minha voz profissionalmente. Mesmo assim, eu tomo temperatura ambiente. Sim. E no verão, tá? No calorzão de 40 graus, isso é verdade. Alguém disse que a água morna também é boa, não sei, nunca tomei, mas disse que não sei se faz bem ou não sei. Tem mensagem aí, João? Então joga na tela se tem mensagem aí, vamos ver quem está mandando para cá. O Dolão passa por aqui. Faz tempo, hein, João? Você lembra do Dolão? Eu lembro sim do Dolão, gente. Olha, boa noite, Aguinaldo Luiz. Que saudade dos programas que vocês faziam só meio-dia. Você, Letícia Giovanella, Bianca Dominoni, o Júnior, Nelise Machado. Eu assistia todos os dias. Um grande abraço, fico todos com Deus. Dolão, pô, que prazer Dolão, em falar contigo, né? Um abração para você, realmente, né? Toda a galera aí, um abraço para todos, né? Então, a Bianca, um beijão, Bianca, para você. Pro Júnior, gratidão também, um beijo grande. A Nelise Machado, um abraço para você, gratidão por todas as oportunidades. E toda a equipe, né, gente? Que maravilha, realmente. Passa um filme na cabeça, né? Tão bom, foram bons os momentos. Que legal. Estamos ao vivo, você pode participar, manda mensagem para cá, tá? 34519400. E a gente tem o prazer de ler aqui. Tem mais um vídeo aí, João? Coloca lá sobre essa temática aí. Tem umas pessoas que você estava lá, Letícia, né, dando uma orientação. Pacientes, cantoras. Se tiver no ponto, coloca lá. Tá no ponto? Vamos aguardar. Como é importante esse cuidado com a voz, né, Letícia?
Tá aí. Que legal, hein? E são vários exercícios aqui que a gente viu, né? Exato. Amanda e Manu, um beijão para vocês, meninas. Minhas pacientes maravilhosas são cantoras, irmãs gêmeas, como a gente bem observou, né? Maravilhosas, elas que são de Itajaí, nasceram em Joinville, Ah, é? mas Que estão legal. morando em Itajaí. E sim, é grado ali no caso, né? O público da voz cantada. Nós estamos trabalhando todo um aperfeiçoamento, condicionamento vocal para as meninas, que tem uma carga horária de shows, bastante atendimento, elas vieram justamente com essa demanda. Lê, a gente está cantando horas e horas e estamos sentindo fadiga vocal no final, a qualidade vocal ela vai caindo, não tá legal. Por quê? Porque precisa de exercícios. Então, como todo músculo, ele precisa ser fortalecido. Então, a gente está trabalhando ali no vídeo diversos exercícios, tanto respiratório quanto projeção vocal, exercícios para fortalecimento da musculatura da prega vocal, tudinho. Então, é várias estratégias que a gente utiliza. E graças a Deus, as meninas estão fazendo maior sucesso aí, músicas lançadas também. E a gente na clínica, hoje eu atendo na Clínica Fonarte, que fica bem no centro de Joinville, e a gente atende tanto a parte de aperfeiçoamento, condicionamento, como patologias de prega vocal. Então, quando vem um professor, por exemplo, que está com alguma patologia, está com algum problema na voz, não consegue se comunicar, está com a voz rouca, ou até os casos mais extremos de realmente ter que sair da tua demanda, pensa, Grado, parar de fazer aquilo que você ama por conta da tua voz, que você não tem mais, ou você está com algum problema mais sério, então precisa de toda uma reabilitação para depois voltar para o meio de trabalho, né, que já exercia. Então, é um trabalho muito gratificante, que a gente tem diversos relatos dos pacientes, que realmente a gente consegue transformar a vida deles através, assim, desse cuidado com a voz, sabe? Por isso que a gente sempre vai falar da importância de cuidar. Um simples cuidado que a gente tem no dia a dia. Você não precisa ser um profissional da voz, mas um cuidado de ficar berrando, de falar excessivamente, coisas que muitas vezes não é necessário. Para que abusar da voz, né? Cuidado com o quente, o frio, né? Saindo, tá no quente, vai pro gelado, esses choques térmicos, o pigarro ou a ficar tossindo, oh, mas por que eu tô com isso? Opa, vou investigar. Rouquidão há mais de 15 dias? Deu 15 dias, já tem que procurar um especialista, um médico, otorrinolaringologista, que é o médico especialista em cabeça e pescoço, para já examinar, ver o que está acontecendo e levar a sério. Não pensar, ah, não, é só mais uma rouquidãozinha, a minha voz sempre foi rouca. Voz rouca não é normal. Então, ah, mas por quê? Então, a gente tem que investigar, porque muitas vezes você tá com alguma coisa e só vai ter o ápice dela depois, aí depois pode ser que muitas vezes você não vai conseguir controlar isso aí, né? Então, o precoce sempre é o recomendado. É isso aí, tá aí as dicas da Letícia Giovanella para você. Olha, a gente vai para um breve intervalo e já volta com mais TVB Entrevista, feito com carinho para você aí de casa.